Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Olá pessoal, tudo bem? Este é o podcast Quem Lê, Quem Escreve. Eu sou Djair Galvão e estamos iniciando uma nova fase com entrevistas. Hoje eu tenho como convidada Daíse Galvão Freire, professora da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Norte. Ela é mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutoranda em Educação pelo mesmo programa na UFRN. Seja muito bem-vinda, Daíse. Oi, olá, muito obrigada. Sinto muito feliz de estar aqui hoje com você. E a gente vai falar de um tema espinhoso, um tema polêmico na sociedade, diante da visão que a sociedade tem do sistema prisional. Mas nós vamos falar um tema ainda mais profundo nesse recorte que a gente vai fazer nessa conversa hoje. A Daíse, ela tem a dissertação e mestrado apresentada em julho de 2016, intitulada Processos Educacionais no Cárcere, um estudo sobre as representações sociais de jovens e adultos nas prisões. Daíse, a minha primeira pergunta para você é: como a educação prisional de pessoas privadas de liberdade entrou na sua vida? Bem, Djair, essa temática, eu acho que ela chega muito como consequência de minha ação profissional, né? Primeiramente como professora da Rede Pública de Estado e depois uma temporada trabalhando no Centro Educacional, que é o SEDUC, que é um local de acolhimento a adolescentes em conflito com a lei. Então eu comecei a tomar um pouco mais de conhecimento sobre essa temática, a importância dessas pessoas que estão privadas de liberdade e a continuidade das suas dinâmicas de vida, da sua dinâmica de vida social, de existência no mundo. E uma das questões para que a gente continue existindo no mundo de forma respeitosa e tendo os nossos direitos respeitados é o processo educacional. Então o SEDUC foi muito importante nesse sentido e acho que depois foi abrindo espaço e eu vim morar aqui na capital. Eu morava no interior do estado do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Caicó. Fui morar na capital, em Natal, e trabalhei em um projeto que atendia pessoas privadas de liberdade, agora já na fase adulta. Então isso me fez entender muito mais ainda o quanto da dinâmica da educação seria possível e interessante na composição dos seus direitos enquanto cidadão. Agora, esse projeto que você falou aí, Educando para a Liberdade, ele teve uma ligação direta com o seu estudo no mestrado, na dissertação, ao caso que você passou a estudar. Como é que foi essa ligação? Na verdade, foi bem anterior, porque eu trabalhei nesse projeto, acredito que 2010, ele é um projeto, uma junção do governo japonês com o governo brasileiro. Trouxeram essa ideia do projeto Educando para a Liberdade, que era a ideia de ter um projeto em que entendesse a importância da inclusão da educação dentro do ambiente de privação de liberdade, não que não existisse antes disso, só que agora de uma forma mais institucional, e que avança depois, porque ainda é um projeto e não é isso que a gente quer que se torne política pública, mas ainda como projeto, abriu um espaço para a gente dialogar sobre a importância de termos biblioteca dentro dos ambientes de privação de liberdade, de termos a formação para as pessoas que, tanto os professores que atuam, como aqueles em potencial para atender, fazer o atendimento de sala de aula dentro do ambiente de privação de liberdade, incluindo também a formação dos policiais penais e dos gestores do sistema. Então, eu acho que essa temática ela foi chegando, ela foi se acolhendo na minha dinâmica profissional, acadêmica e até pessoal. E se impondo até na dinâmica de trabalho e de estudo. Isso, ela foi chegando e foi ocupando espaço que eu acho que foi bem necessário mesmo, para eu me compor mais ainda numa temática que eu achava instigante, interessante, e ela passou a ser, assim, necessária. Projeto, de fato, que suplantou uma perspectiva pessoal e profissional e foi para o âmbito acadêmico. Agora me fala uma coisa, o subtítulo da sua dissertação de mestrado, que é do ano de 2016,
um estudo sobre as representações sociais de jovens e adultos nas prisões. Explica um pouquinho aí para o nosso telespectador, aí, o pessoal que acompanha o podcast, entender o que seriam representações sociais. É porque, na verdade, essa é uma teoria, né? A teoria das representações sociais, a TRS, do ilustríssimo escritor, estudioso Sérgio Moscovici, e a ideia, juntamente com o meu orientador, o professor Moisés Domingos, né, que à época era o meu orientador de mestrado, era entender quais as representações sociais que eram construídas por estas pessoas que estavam privadas de liberdade, porque tinha algo bem interessante sobre as pessoas privadas de liberdade quando elas estão em qualquer outro espaço de privação, né, que não só o presídio, porque existem outros espaços de privação. É que é você entender a temática que está sendo abordada para ele, que está sendo levada para ele, mas a partir dele, a partir da fala da pessoa que está privada. E não como eu penso. Como é que eu, Daís, ou você, Jair, jornalista, professor, pensa sobre o presídio? Pensa sobre o que é educação para essas pessoas. Uma coisa é que somos nós pensarmos sobre isso, outra coisa é a gente, né, entender de lá para cá. O que é que vocês pensam? O que é que representa a educação para você? O que é que impacta? O que é que isso representa na sua vida? Né? Aí então, você está falando de representar, aí eu pergunto, emendo uma pergunta, o que representa para a sociedade o sistema prisional? Pois é, a sociedade ela já tem bem construída, assim, de uma forma muito cultural, né, do que é o presídio. Ela entende como algo, muitas vezes, que nem existe, como um espaço que nem existe, né? Às vezes a sociedade entende que o presídio, na verdade, não existe, ela quer passar longe, os presídios são construídos bem distantes do centro da cidade, dos espaços mais de convivências, de pessoas, assim. Então, há uma conformação social desde o surgimento das prisões, que ali é um espaço para você deixar as pessoas privadas totalmente da existência humana. É você invisibilizar, é você fazer de conta que aquelas pessoas não existem naquele momento. Eu não preciso saber que elas existem, apesar, né? Isso é um pensamento que é construído culturalmente, infelizmente tem toda uma questão midiática também, que impacta, influencia e de uma forma muitas vezes extremamente negativa, uma situação de alguém provisório, que está num ambiente de privação da sua liberdade por algo que ela desacordou com a sociedade, né? Existe um acordo com a sociedade que se você cometer tais e tais delitos, você perde a sua liberdade. Mas não é possível que a gente acate que se perca a dignidade, que se perca a possibilidade de existência humana após a prisão, né? É porque tecnicamente a gente pode dizer que ele perdeu apenas a liberdade, o direito de ir e vir e uma série de, digamos, outros direitos que o dito cidadão comum tem e a pessoa que está privada dessa liberdade, o presidiário, que é como a gente chama, ele não tem, né? Exato. As outras questões, eu até costumo dizer assim, se a gente for extremamente egoísta, se você for muito egoísta, você precisa entender, para poder fazer as suas colocações, a importância da educação no ambiente de privação de liberdade, porque não é você estar passando a mão na cabeça de alguém que fez algo assim extremamente ruim para a sociedade. Essa pessoa cometeu, né, esse erro e ela precisa cumprir perdendo a sua liberdade, mas que as outras dinâmicas não sejam perdidas de vista, porque isso é importante para todos nós, para quem está intra e extramuros, porque é fato que a convivência e o relacionamento dessa pessoa que só entende a privação, que entende a privação como a perda total da existência das pessoas, essas pessoas, quando saírem, não terão espaço na sociedade. E o que é que a gente faz, né? O que é que a gente faz, nós como seres humanos, como pais, como mães, como cidadãos, não é? Como é que a gente pensa, como é que a gente se coloca, inclusive, como pessoas que, em tese, pode acontecer com alguém de sua família, né? De repente pode acontecer com alguém próximo a você. Como é que você enxerga? Você enxerga, de fato, que essas pessoas devem mesmo ser invisibilizadas ao ponto de ficar lá para sempre? Você concorda? Sim, você paga você aceita essa conta mesmo, assim, né? Então, eu acho que, como a sociedade construiu, não é nem uma culpa de via de mão única da sociedade, mas é toda uma construção cultural, ideológica também, de quem são esses corpos, quais são essas pessoas, de quais espaços vêm essas pessoas.
Quais são os espaços das pessoas que estão, os espaços, eu digo assim, qual a estratificação financeira, né? Dessas pessoas que estão privadas de liberdade. Socioeconômica, cultural, de formação, tudo. Pois é, então é complicado que eu aceite naturalmente que o presídio não existe, que é bom que fique lá mesmo para sempre e que eu não entenda a importância de você executar outras formas de entender essa dinâmica sem perder de vista que a pessoa cumpra a sua medida de privação de liberdade, né? Mas com dignidade humana. Agora, uma coisa interessante, a gente vai aprofundar alguns aspectos da sua dissertação de mestrado sobre essa temática, né, seu estudo. Eu gostaria que você conceituasse para a gente o que é educação prisional ou educação em ambientes para pessoas privadas de liberdade. Quando a gente vai falar em educação em espaço de privação de liberdade, nós estamos falando em EJA, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quando eu falo educação de jovens e adultos, eu já penso numa especificidade assim absurda, né? Porque pensar em pessoas que voltaram aos espaços de educação em outra idade, que não aquela que a sociedade diz que é a idade certa. E em outra condição, né? E em outra condição. Se eu pensar antes só a EJA, não privada de liberdade, mas só a EJA, no que a sociedade muitas vezes vai dizer assim, não, porque não é na idade certa, mas para aprender não existe a idade certa, né? Para você se envolver em processos de conhecimento, autoconhecimento, conhecimento da sociedade, das coisas que a educação promove, né? Não tem idade. Você imagine que já tem uma especificidade da educação de jovens e adultos. Se imagine a educação de jovens e adultos dentro da privação de liberdade, né? Então, é uma especificidade dentro da especificidade. São pessoas que já têm todas as suas dinâmicas de vida, que já têm conhecimento de vida. São pessoas que já existem, né, para a sua família, para a sociedade. Elas já construíram muitas coisas e agora elas construíram tudo isso e estão numa condição. Por isso essa especificidade, por isso que a educação em ambiente de privação de liberdade é algo tão necessário que ocorra dentro de um contexto de formação de professores, de material adequado para tal, de condições de espaço que a gente não tem muito dentro do presídio, né? Porque as estruturas não são montadas para acolher a educação. Porque as estruturas sociais, extramuros, também muitas vezes nem são. Porque os processos de educação no Brasil, historicamente, foi feito para uma minoria. A gente ainda luta, historicamente, para mudar, né, todo um conceito de quem tem direito à educação. Né? Quem é que tem direito à educação? Quem são essas pessoas que estão aqui extramuros e que muitas vezes não têm acesso? Então, como você dialoga com a sociedade, que eu vou defender, eu digo eu e milhares de outras pessoas, que as pessoas que estão privadas de liberdade precisam passar por esse processo também. Porque a educação não é só a escolarizada. Não é só dentro de uma sala de aula. A educação pode acontecer nos espaços que hoje a gente conhece como espaços não escolares. Agora você me deu um gancho aqui interessante. Eu nunca estudei esse tema, mas das leituras que eu tenho, do pouco que eu compreendi das leituras, eu lembro que eu sempre associei, e talvez muita gente associe, educação no presídio como remissão de pena. É apenas para isso. Como é que você vê essa questão? Veja que, inclusive, a remissão de pena, por exemplo, para a pessoa que cometeu o delito e vai trabalhar dentro do presídio, né? Para cada 3 dias trabalhado, ele vai remir 1 dia de pena. E para a educação, demorou muito a gente conseguir colocar isso na legislação e são 12 horas de remissão de pena só, para cada dia trabalhado. Então, muda muito, né? Quando é o trabalho, a cada 3 dias... Por exemplo, trabalha na cozinha, na limpeza do presídio e tal. Aí ele vai remir, a cada 3 dias ele vai remir 1 dia, vai ser perdoado 1 dia da pena dele, né? E a cada 12 horas de estudo é que vai ter a remissão. Então, é muito interessante que a gente pense que esse tema não é nem tanto o que faz com que o interno se aproxime dos processos educacionais dentro do presídio. Não vai ser isso, não vai ser por isso que ele vai se aproximar. São outras dimensões da possibilidade de, por exemplo, que a gente mais escuta, né? É a possibilidade de ter relações lá que não seja de força. São 3, 4 horas que ele sai da cela, né?
Para a sala. Para a sala de aula, né? Ou o espaço onde a gente entende que seja a sala de aula, né? Aquele espaço que ele vai ficar ali, ele vai ter experiência que não é experiência de força, né? De relacionamento de força, de relação de força. São momentos de vivenciar relacionamento equilibrada, de respeito. E isso é muito importante, e é fundamental, é necessário, porque você, enquanto ser humano que está privado de liberdade, você experiencia um pouco o que é a falta de tensionamento, apesar de que todo e qualquer professor sabe que há dentro da sala de aula já há uma hierarquia. E olha que eu estou falando na sala de aula qualquer, já há uma hierarquia. Não importa se isso é na escola privada, na escola pública, na universidade, num curso de formação de trabalho, SESC, SENAI, esses cursos, né? SESI, SENAI e tal. Já há uma relação de força, né? Então, quando você tem dentro de um presídio uma possibilidade da experiência da sala de aula, né? Da educação, são momentos em que eles experienciam, momentos que não é de medir força, são momentos de aprendizado, de tranquilidade, de um pouco de tranquilidade, apesar da hierarquia, né? Para você ver como o tensionamento ele já é quem comanda, de fato, né? Agora eu vou explorar um outro tema que é mais dentro do processo da produção do seu estudo de mestrado de 2016. Como é que você montou, como é que chegou a ideia e como é que isso começou a virar realidade do ponto de vista acadêmico? Pois é muito, muito interessante você perguntar isso aí, porque me deixa bem confortável para falar sobre algo que eu gosto muito de deixar registrado, né? Essa temática, ela vai chegando na minha vida, é bem interessante. Eu vou até fazer algo bem rápido aqui, mas até do ponto de vista pessoal, o meu pai era policial militar e minha mãe, a gente tinha um hábito familiar de visitar os presos. Você veja, era uma criança e como ato assim humano, aos domingos a gente visitava os presos. Eu achava aquilo muito interessante. Eu assim, uma criança, ou eu achava assim, depois que eu fui refletir sobre isso, né? A gente tinha como ato humano visitar as pessoas privadas de liberdade. Depois, quando eu, né, já adulta, com 18, 19 anos, que fiz concurso, eu fui trabalhar e depois já fui para o SEDUC trabalhar, ali eu já estava trabalhando com pessoas privadas de liberdade. Depois eu venho morar na capital, vou trabalhar com um projeto de pessoas privadas de liberdade, agora adultas, né? Homens adultos privados de liberdade. Então esse tema ele vai chegando, ele vai tomando de conta de uma questão pessoal, de uma questão profissional, aí parece que faltava acadêmica, né? Então interessante. Eu cheguei, né, aqui na capital quando vim morar, e no ano de 2013 para 2014 eu fui pagar uma disciplina como aluno especial do mestrado. Me inscrevi e tal, olhei lá, eu optei assim, sem conhecer direito quem era, porque eu não morava na capital antes. Botei lá e fui pagar uma disciplina com um professor chamado Moisés, né, Moisés Domingos, um saudoso professor que infelizmente não está mais entre nós. E no decorrer das aulas eu fui falando sobre essa pesquisa e ele achou interessantíssima, né? Moisés é uma pessoa que tem uma história assim, incrível, né? Até no período do regime militar ele foi preso político, então ele ficou muito instigado com a temática e abriu esse espaço e perguntou se eu estava pensando em fazer a seleção. Eu digo, mas assim, muito ainda sem pensar que eu conseguiria. Ainda era algo assim, vou fazer a seleção. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar, vou fazer a seleção. Estudei bastante e tal, e fiz a seleção e de fato entrei, né? Fiz o projeto e tudo, então já foi para pensar a educação dentro do ambiente de privação de liberdade, numa perspectiva agora mais acadêmica, né? Era como levar essa discussão assim mais para a academia. Então isso era muito interessante, já tinha algumas pessoas que já falavam sobre isso, então a gente já tinha um certo material para pesquisar, para falar sobre isso, e foi muito, muito gratificante ver uma temática que começa lá na infância, né? Tanto é que no meu projeto de pesquisa, eu fiz um pouco desse histórico. Lá no meu projeto de pesquisa para a dissertação, eu fiz um pouco de quem eu fui me construindo, né? Desde aquela criança que visitava os presos, eles ficavam lá e a gente ficava assim, eles lá nas celas dele, e a gente ficava só lá no domingo visitando. Depois a professora que dava aula aos internos do SEDUC,
né, adolescentes em conflito com a lei, e depois a pessoa adulta que já, né, quando vim para a capital, fui trabalhar com pessoas privadas de liberdade. Então parecia que estava faltando. Então a temática foi chegando, e ela foi sendo coroada com a academia. Mas a ponte principal de tudo isso é a educação de jovens e adultos. A ponte principal de tudo isso é como a EJA fez que eu enxergasse esses sujeitos. Porque você pensar a educação de jovens e adultos é você assumir uma postura de muita militância. Você tem que fazer uma militância mesmo pela educação de jovens e adultos, porque não é simples. A história da educação de jovens e adultos não é fácil, não é simples de ser entendida na importância da sua institucionalização. Então, eu acho que foi, como você perguntou, né, como é que chegou na academia, eu acho que foi bem trabalhado desde da infância e até agora. Agora eu vou explorar uma coisa que eu li a sua dissertação de mestrado, e eu vou explorar um tema interessantíssimo, me chamou bastante atenção lá, que é o seguinte: um dos seus achados no estudo foi que os privados de liberdade, no processo de estudo com os quais você teve contato, depois você pode até dizer quantos eram, o perfil mais ou menos desses privados que você estudou, num presídio lá do Rio Grande do Norte, eles viam a educação como algo redentor. Como é que é essa história da redenção pela educação, sendo que a educação, em princípio, ela é um processo dentre todos os processos de formação social, da vida social, né? Fazendo aqui um percurso mais assim para a gente entender, né? Quando da pesquisa do mestrado, a gente optou, eu juntamente com o meu orientador, a gente optou fazer 10 entrevistas, né, com homens privados de liberdade no presídio do estado do Rio Grande do Norte, a maior penitenciária do estado, penitenciária estadual, Dr. Francisco Nogueira Fernandes, só que é conhecido como Alcaçuz, né? Então eu fiz a entrevista com 10 internos, inclusive teve algo pitoresco que eu achei que foi muito legal, na construção também poética da dissertação, que eu gosto muito de dar umas passadas, na escrita, umas passadas poéticas assim, né? Quando da necessidade de protegê-los do ponto de vista da identificação de seus nomes, eu fiz uma pesquisa para descobrir... Você teve que criar uns nomes fictícios. Nomes fictícios aí, Entendi. né? Então eu criei os nomes fictícios para Alcaçuz, e foram 10 homens entre 26 a 45 anos, né? E as entrevistas foram feitas, entrevistas semi-estruturadas, e entre as questões dos nossos achados, que era assim que a gente entendia toda essa conclusão muito, muito profunda do que a gente fez nessa pesquisa, é entender a educação como redenção, né? A educação como a possibilidade de se redimir com a sociedade, e de se redimir consigo, e de se redimir com sua família, e de se redimir com seu corpo que está aprisionado, de se redimir com sua história. Então, a educação como redenção, como possibilidade de resolver tudo, né? O que isso fez com que a gente pensasse muito sobre o que é direito, como as pessoas entendem os seus direitos, né? Como é que a pessoa entende o que é direito? Porque a educação é um direito. Eles se entendem como sujeitos de um direito, ou a sociedade a gente sabe que não, mas... Não, eles não se entendem. Automaticamente eles entendem, inclusive... A ação dos professores que estavam lá, quando eu estava fazendo a entrevista, uma das primeiras coisas que eles diziam era agradecer. Olha, a gente quer agradecer demais os professores que vieram aqui, vieram fazer isso por nós, assim. Eles não entendem que aquilo era um direito, diferente do que a sociedade pensa, que eles acham que aquilo ali tá, eles podem muito. Não, eles nem entendem, eles têm como uma gratidão muito grande aqueles professores que estão lá e associam o exercício da educação à redenção, a educação como redentora, né? A gente pensar a educação como redentora é colocar primeiro muito peso na educação, Verdade. né? Muita responsabilidade em uma das ações que a sociedade se organizou para exercer, porque para viver coletivamente a gente precisa dos processos da educação, já que a gente institucionalizou a educação. Aí tem que pensar tal. que existe o trabalho, a Isso. saúde, o transporte, Isso. os filhos, a casa, como ganhar um dinheiro para se manter, tudo. Né? Para tudo isso ele precisa dessas outras dimensões, mas ela aparece ali no presídio, inclusive como uma culpa para o interno, é como uma culpa. Se
Se eu tivesse me envolvido, se eu tivesse estudado, entendi. se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse estudado há mais tempo, então a educação chega primeiro como redenção, depois assim também como não como um direito, mas como uma possibilidade do que poderia ter representado para a sua vida. Eu lembro até de um trecho de uma das entrevistas que você colocou na dissertação, em que um interno diz que ficou tão impressionado com aquilo, pelo fato dele ter aprendido a ler o nome do filho, ou escrever o nome do filho, uma coisa assim. Foi bem interessante, porque aí ele disse que conseguiu ler o que estava escrito no registro do filho dele. Isso foi muito forte, assim, ouvir isso. Emocionante, né? Até. Muito emocionante, porque é muito interessante que a gente pense, quando nós estamos falando isso, eu vou falando e já vou pensando assim, né? É importante que a gente deixe registrado que quando a gente fala nessa necessidade e nessa importância, ninguém aqui está com pena de ninguém, né? Não estou morrendo de pena de um interno, como também não estou julgando o interno, porque eu sou juíza. Eu sou uma professora, eu sou uma pesquisadora nessa área, não sou juíza, né? Então, quando a gente escuta isso e que aquilo é emocionante, não é assim, morrendo de pena, é entendendo o quanto a sociedade perde, né? Porque não necessariamente eu preciso estar fora dos processos educacionais porque eu cometi um delito e isso é mais um crime para a minha vida, né? Porque existem muitas pessoas que são formadas, pessoas que têm todo um espaço já... Um grande cabedal cultural passou por mestrado, doutorado, isso, etc. e tal. E que vão cometer os seus delitos, e que cometeram os seus delitos, e que às vezes a gente nem sabe, né? Porque a sociedade nem sabe, e convive bem com essas pessoas, né? Você não sabe, você convive bem, você às vezes até abraça, né? Você sabe, normal. Então, quando nós estamos dizendo isso, é que a gente está dizendo que se de fato esses processos existem, eles existem para todos. Para todas as pessoas que existem e convivem socialmente. Daí a importância de entender todos os processos como necessários, né? Como importantes para que eu possa me entender e me colocar na sociedade como cidadão. O trabalho, a educação, a saúde, a possibilidade de um transporte público digno que possa me levar e me trazer de volta do meu trabalho para minha casa. E que eu possa também ter uma casa, né? E que eu possa também ter um lugar para morar e para descansar e para construir meus sonhos e realizar alguns. Então, você que nos acompanha está percebendo que o tema é espinhoso, o tema ele tem uma polêmica que não é de hoje na sociedade, do ponto de vista da visão da sociedade. Eu estou aqui entrevistando a professora Daíse Galvão Freire, professora da Rede Pública de Ensino lá do estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos chegar daqui a pouco no doutorado, vamos falar um pouco disso aí, porque a coisa se desdobrou do mestrado de 2016 e recentemente começou aí um doutorado e me parece que já vem um livro aí, então a gente vai falar. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você, Daíse. O professor, você tem uma larga experiência na formação de professores e professoras na educação para pessoas privadas de liberdade, né? Que tipo de professor é esse e que característica esse professor deve carregar para quando ele chegar naquele ambiente, porque não é um ambiente de sala comum, não são pessoas da educação de jovens e adultos que são trabalhadores durante o dia, já são senhores e senhoras. Eu lecionei também na educação de jovens e adultos, então às vezes era uma vovó, eram senhores e senhoras que a gente conhecia. Que professor é esse para essa educação específica? É um professor que entenda, né, essencialmente qual o seu papel, ou que queira entender, ou que esteja instigado a se encontrar, ou que seja um professor curioso, ou um professor que entenda fundamentalmente que para que a gente exerça de fato a nossa profissão, é preciso que a gente tenha identidade profissional. Preciso me identificar profissionalmente. Eu preciso ter identidade de quem eu sou. Da postura do professor. Da minha postura como professor. Entendendo isso, eu vou também compreender que os espaços precisam, que eu preciso profissionalmente dar conta dos espaços onde eu vou chegar, né? Então, eu não sou um professor formado para atuar somente naquela sala de aula que me foi dito que todo modelo de sala de aula é aquele. E nem todo modelo de sala de aula é único. Eu não preciso necessariamente de um prédio de parede, de cadeiras enfileiradas para eu exercer meu trabalho. Olha aí a dinâmica importante da identidade do professor.
O professor não pode ser formado só para um modelo único de sala de aula, porque ele não tem um modelo único de pessoa. Agora, se você me permite uma coisa, né? O professor, nessa modalidade, ele não pode, por exemplo, pelo que eu estudei aí da sua dissertação, ele não pode, por exemplo, se envolver com questões judiciais do delito cometido, quem é essa pessoa que vai ser o seu aluno, a sua aluna, digamos Isso. assim. Daí a importância da gente afirmar essa questão da identidade profissional, né? Quando eu tenho a minha identidade profissional firme, né, já introjetada, eu vou entender que os sujeitos da minha ação pedagógica são sujeitos com características próprias, com histórias próprias. Quando eu chego para atender qualquer sujeito fora dos ambientes de privação de liberdade, eu não procuro saber quem foi ele, o que é que ele fez antes. Então, dentro do presídio, mais ainda. O risco de você saber, por exemplo, o delito de uma pessoa, que é um dos pontos, sabe, Dejaí? Um dos pontos principais que a gente trabalha na formação é que o professor não saiba o delito. Porque eu não posso ver o delito antes da pessoa. É muito perigoso eu olhar ali para o meu sujeito da minha ação pedagógica e eu saber aquilo ali cometeu tal e tal delito. Eu não preciso saber disso. Porque quando eu vou atuar numa faculdade e tal, em outros espaços, eu não fico procurando saber o que foi que aquela pessoa fez antes para estar ali. Então, dentro do presídio, que mantenha-se esse mesmo respeito, e não é só o respeito pelo aluno, não, viu? É pela minha ação mesmo. É pela minha ação pedagógica. Isso não vai ser legal para a minha ação pedagógica que eu saiba antes quem foi essa pessoa, que delito ela cometeu. Eu não sou juíza. Eu não posso fazer um plano de aula planejando, pensando naquele sujeito de um delito que ele cometeu. Eu vou, lógico, fazer um plano de aula pensando na especificidade da EJA, na especificidade de uma pessoa que está privada de liberdade, que algumas dimensões, inclusive até psicológicas de uma pessoa que está privada de liberdade, é diferente da pessoa que está livre. Verdade. Ela não tem algumas dinâmicas normais e corriqueiras da vida de quem está livre, assim, né? Que todos nós, algumas pessoas têm algumas prisões aí não visíveis, né? É verdade também. Mas tem algumas prisões que não são visíveis, mas do espaço físico mesmo, de grade e de tijolo e de cimento, né? Essas pessoas que estão privadas de liberdade, ela tem a sua dimensão mudada, total. Eu não posso automaticamente só me levantar e sair para ir ali tomar um sol. Eu não posso me levantar para ir beber água, porque nem sempre vai ter ali. Eu não posso me levantar para ir ao banheiro, porque é um banheiro numa cela para não sei quantas pessoas, sem porta, sem nada. Então, tudo isso muda. Quando alguém diz isso numa formação, quando eu digo numa formação, eu digo com muita segurança. Olha, quando nós estamos dizendo aqui, é da necessidade da gente saber quem são esses sujeitos. Quem são esses sujeitos não é o que ele cometeu, não. É quem é esse sujeito, é quem é ele em um espaço de privação de liberdade. Como é que seu corpo se comporta, como sua mente processa o aprisionamento, como sua mente entende que a partir de agora mudou tudo, ele já não é fulano de tal, às vezes ele é um número, às vezes ele é uma pessoa que está com 24 horas por dia com uma farda igual a todo mundo, com a mesma cor. Então ele não tem identificação até com uma roupa, com um estilo, tudo muda, esteticamente muda, né? Então, se esteticamente muda muita coisa também. Muda o pensar, a forma de falar, a forma de obediência, né? São pessoas que saem, muitas vezes, no presídio sem conseguir ter autonomia. Porque ela passou, durante muitos anos da sua vida, ela passou muito tempo pedindo para tomar água, pedindo para ir ao banheiro. Isso interfere na autonomia de uma pessoa. Imagina você e não ter autonomia para se levantar, para tal, verdade. Né? E aqui eu não estou julgando. Não, mas a pessoa cometeu tal. Esse não é o julgamento, porque eu não sou juíza, eu sou professora. Agora uma coisa aqui para perguntar para você, uma outra coisa. Qual o outro achado que chamou bastante atenção nesse estudo aí com os privados de liberdade que terminou sendo o foco do seu mestrado? Entre muitas coisas que a gente identificou, né, esse achado de entender a educação como redentora, tem algo assim muito, muito interessante, é o quanto de importância eles dão à educação, e isso a gente percebeu nas nossas entrevistas, é que essa própria palavra importância, ela aparece de uma forma absurda, assim. A palavra importância, sempre assim, a educação está atrelada à importância. A importância na minha vida, a importância para a minha família, a importância para
possibilidade de fazer outras coisas. Importância, então, eles atribuem para além da necessidade que haveria, uma importância, um status para essa palavra, como sendo um sobrenome de educação, né? A palavra importância fica como um sobrenome de educação. Então, entre muitas coisas, sentir-se inferior, sentir-se complicado para continuar a sua vida, sentir-se não acolhido quando sai, né? Lógico, não acolhido quando sai do aprisionamento, incapaz de construir outras coisas, incapaz de sonhar, incapaz de ter outras possibilidades. Então, foram inúmeros achados assim. Eu me sinto extremamente satisfeita do ponto de vista acadêmico e também profissional com o resultado dessa dissertação, porque ela abriu horizontes maiores ainda que só a chegada, entrar dentro do presídio, ficar horas lá com eles, né? Inclusive essas entrevistas a gente fez no momento bem atípico do presídio do Rio Grande do Norte. Tava tendo de crise. De crise, né? Tava tendo rebeliões lá. E nós conseguimos entrar. É lógico que para pesquisar o presídio de Caicó, eu também conheci outros presídios. Eu vim aqui a São Paulo, eu visitei 2 presídios aqui, eu visitei em Pernambuco, na Paraíba. Então, algumas conclusões, alguns diálogos você faz muito também entendendo do espaço onde você está, culturalmente, o que é que está sendo dialogado e pensado naquele espaço regional mais também, né? Então, foram muitas questões que fizeram com que os achados fossem tão potentes. Agora uma coisa, o saudoso educador, das maiores referências da educação brasileira e mundial, o educador Paulo Freire, ele dizia o seguinte: a educação tem que ser libertadora. Aí você me fala de um ambiente de privação de liberdade. Me fala um pouquinho da contradição de falar de um processo que seria libertador num lugar onde você não pode falar, assim, digamos, na prática. A liberdade não é um fenômeno prático ali naquele ambiente. Foi bem interessante isso, Djair. Logo quando eu vim morar na capital, que eu também trabalhei num projeto, antes de trabalhar com o projeto Educando para a Liberdade, eu trabalhei no projeto na base aérea de Natal, que era o projeto Construindo o Cidadão, era no contraturno de pessoas que estavam um pouco em vulnerabilidade, e a gente trabalhava com esses adolescentes, né? E depois, quando eu cheguei para trabalhar com o Educando para a Liberdade, agora já na Secretaria de Estado de Educação, né, como técnica pedagógica da Secretaria, de um setor da Secretaria, chamado SUEJA, que atende Educação de Jovens e Adultos, que chegou esse projeto que a gente leu, né, a coordenadora do setor me pediu para fazer a leitura do projeto, quando a gente leu, Educando para a Liberdade, né? Então, isso foi motivo de muita reflexão para a gente, né? Como é que a gente educa para a liberdade num ambiente onde não existe liberdade, né? E outra coisa que foi chegando assim, é um ambiente onde não existe liberdade e, ao mesmo tempo, é um ambiente onde só se sonha com a liberdade, porque o primeiro sonho do interno é sair. O primeiro sonho é sair, então é a liberdade, né? É o primeiro sonho, não é outro, não existe outro. Então, essa coisa contraditória, ela foi muito necessária, sabe? Para a gente fazer algumas inflexões filosóficas, assim, Deus, como é que nós vamos... Meu Deus, como é que a gente vai pensar sobre... A gente está rindo para não chorar. Né? Como é que a gente vai pensar num processo onde a gente... Né, onde a gente fala em liberdade, o nome do projeto é Educando para a Liberdade, em um ambiente de privação de liberdade. Aí você traz Paulo Freire, aí eu lembro de uma frase dele que eu até coloquei no dia da defesa da minha dissertação, que ele diz assim, ó, onde há mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Então isso assim, é como que diz assim, pode ir, porque não importa, onde tiver pessoas livres ou não, onde tiver pessoas saudáveis ou doentes, onde tiver pessoas isoladas ou colocadas num diálogo coletivo, há sempre o que você ensinar, mas também há sempre o que você aprender. Isso pode ser muito instigante para você, professor, isso pode ser muito grandioso e, principalmente, pode ser muito potente para você como professor, como ser humano. Para mim foi muito potente como mulher, muito potente como professora, foi muito potente como pesquisadora, chegar, me sentar, estar ali na frente de uma pessoa privada de liberdade, apesar de ter o policial assim, né,
ficava assistindo a entrevista, assim, por trás do interno. Então, ele estava olhando para o interno de uma forma que eu não estava vendo o olhar dele, né? O policial penal estava lá olhando para o interno. E aqui também eu quero deixar registrado que a nossa entrada lá para a pesquisa foi muito acolhedora, sabe? Eu não tenho o que dizer e não vou fazer isso de uma forma leviana com os policiais penais, a equipe gestora do sistema, claro. nos abriu esse espaço que foi, né, apesar de ser um direito, mas a gente está chegando no outro espaço, né? E foi bastante interessante a gente conseguir trabalhar e naquele momento, naquele período, né, obedecendo a segurança, obedecendo direitinho tudo que nos era colocado. Agora eu percebi que você construiu esse seu trabalho de estudo lá em 2016 num carrossel de contradições e o trabalho saiu. Só que o trabalho ele está dando em breve aí um filhote. Você está trabalhando, eu sei, na publicação de um livro, na preparação de um livro. Conta um pouquinho aí sobre essa ideia, esse projeto, esse sonho de transformar essa dissertação de mestrado num livro. Veja que 2026 vai fazer 10 anos que eu defendi a minha dissertação, né? Então, quando eu terminei e conversei com o meu orientador, à época, Dr. Moisés Domingos, a possibilidade, o nosso desejo era fazer um estudo agora mais com mulheres privadas de liberdade para um doutorado, né? Mulheres privadas de liberdade. Infelizmente, o professor Moisés foi acometido faleceu, né? Foi acometido, adoeceu e faleceu. E eu acho que emocionalmente eu fiquei um pouco assim, não sei se um pouco órfã, não sei, academicamente, aliás, um pouco órfã. E me afastei do pensamento, do doutorado, né? Foi ficando e tal. E agora o livro, ele chega muito com uma necessidade para além da necessidade pessoal, da importância pessoal. Ele chega com uma necessidade histórica, profissional. Resgate. Ele chega com uma importância de como pessoa, professora, mulher, né? De convivência com a sociedade coletivamente, de deixar registrado, sabe? Aquilo que a gente faz, da importância de deixar registrado aquilo que é feito, para que as pessoas, né, também leiam e critiquem e façam também, e outras que já fizeram, inúmeras, que tem pessoas que pesquisam nessa área, são muitas pessoas, né, que pesquisam nessa área. Eu tenho uma professora aqui, inclusive em São Paulo, em São Carlos, né, professora Helenice Maria Camarossano Onofre, publicou já livro nessa área, é uma pessoa linda, incrível, maravilhosa, e foi muito importante também para a construção da minha dissertação e desse meu percurso, né? E ela foi alguém também que me incentivou muito na produção desse livro, né? Então, é um livro que chega para dar responsabilidade àquilo que foi escrito, àquilo que foi pensado, de dar visibilidade também a uma temática que é importante que ela chegue a outros espaços, né? Ao espaço da leitura, de uma coisa mais... que as pessoas se sintam tentadas a ler, a entender também, como já tem outras publicações. Então, o livro, eu estou muito, muito feliz com esse momento meu, assim. Muito feliz. Eu diria até que eu quase nem acredito que eu estou chegando nessa fase, porque não tinha muito nem tinha muito uma coisa tão firme, total, sobre o livro. Era mais assim, quero caminhar com isso aí para o doutorado. Mas foi amadurecendo, eu digo, eu acho que é necessário. Isso já saiu de mim, entendeu? Já não é algo que eu possa optar ou não de fazer. Eu acho que eu preciso publicar. Eu preciso deixar essa publicação aí, né? Então, foi algo que foi sendo amadurecido e eu estou muito feliz que isso tá ganhando corpo, tá amadurecendo mesmo, como uma fruta assim, tá ficando inchada, bonita, e ela precisa ser sentida, tocada, cheirada, né? O livro. Aquela coisa de quem gosta de ler livro, que cheira assim a página do livro. E ele tá chegando poeticamente, vamos ver quando, se possível, esse ano ainda. Você falou em poesia, eu vou aqui parafraseando Carlos Drummond de Andrade, um grande nome da poesia, da literatura brasileira, e dizer assim, no meio do seu livro, no meio do caminho do seu livro, tinha um doutorado, né? Você agora está enfiada também em 2 projetos simultaneamente. Como é que agora você vai retomar, você vai pegar de algum ponto o estudo do mestrado de 2016 e vai
costurar com o doutorado? Como é que é essa ideia do doutorado, a linha de pesquisa para o doutorado? Pois é, a ideia foi essa, dessa continuidade, né? Só que abrindo outros espaços, abrindo outras possibilidades. E durante o meu percurso formativo, não só formativo, profissional e acadêmico, mas como pessoa humana, como mulher, né? Como mulher, como cidadã, como pessoa humana, durante esse percurso, algumas questões de leitura vão nos dando um empoderamento de leitura e de escrita e uma responsabilização também, né? Responsabilizar-se por aquilo que você pensa, por aquilo que você dialoga com as leituras, por aquilo que você constrói. Eu coordenei agora entre 2022, 23 e 24 um projeto chamado Projovem Urbano no estado do Rio Grande do Norte, onde a gente instalou salas de aula em alguns espaços não escolares, né? Em ocupações públicas, a gente colocou salas de aula e dentro do presídio feminino. Dentro do presídio feminino, a gente instalou uma sala de aula, foi extremamente gratificante. Então, apesar de eu não ser a professora, não estar na sala de aula, né? Eu era quem coordenava o projeto, mas o que os professores traziam nas formações que a gente fazia, formação de 15 em 15 dias com os professores, né? E eles iam trazendo as devolutivas, então foi algo que me encheu mais os olhos, assim, eu acho que eu preciso agora. Eu acho que depois de toda aquela nossa conversa com Moisés, aquilo ali eu acho que está amadurecendo agora. Que bom que demorou mesmo, porque é agora, então está chegando. Então eu, né, me inscrevi para a seleção do doutorado e fui aprovada. Vou estudar as escritas de si e autopoiese no Complexo Penal Dr. João Chaves, pavilhão feminino. Vou estudar as representações sociais da fala da mulher em contexto de aprisionamento no âmbito da formação educacional. Então, veja como, eu vou falar assim por mim, né? De um filho que já existe, né? Veja como este filho aqui, que foi a dissertação, essa filha, né? Essa dissertação, ela vai chegando e vai trazendo e vai semeando um campo que floresce para a perspectiva de um doutorado que vai trabalhar a questão da mulher aprisionada, né? A mulher. Então, e você já tem um conhecimento prévio também da educação nessa modalidade para o público feminino privado de liberdade. Isso, já tem. E entendendo que onde a mulher sobreviva numa sociedade nos moldes machistas, nós teremos problemas muito específicos nossos. E é bem diferente do homem privado de liberdade, a mulher privada de liberdade, só para a gente entender. Isso, porque onde ela existir, se é fora do presídio, já tem todo um caráter que vai ser impactado pelo machismo. Então, se chega dentro do ambiente prisional, isso é dimensionado, né? Isso é mais complicado ainda. Tem um complicador do espaço, tem um complicador da sua existência enquanto mulher lá dentro, de todas as suas demandas femininas, da maternidade, né? Da mulher mãe, da mulher filha, da mulher companheira, que, por exemplo, tem um dado muito interessante, é que os homens, quando são presos, né, cometeram um delito e são presos, as suas companheiras visitam muito, ele tem muita visita das suas companheiras, das suas mães e tal. A mulher, ela tem pouquíssima visita dos companheiros, elas são abandonadas pelos seus companheiros. Se elas tinham companheiros, a maior parte são abandonadas, né? Então é algo assim para se pensar sobre isso. Quer dizer, esse suporte familiar que ela tinha antes do cometimento do delito, ele praticamente some para a mulher. Some porque a sociedade, veja que uma sociedade machista, ela traz esse conceito que é tão pesado para a mulher, que é como que a sociedade nem aceita que a mulher, veja bem que loucura, nem aceita que a mulher seja capaz de cometer um delito, porque seria algo assim muito, a mulher, então ela é pior ainda. A mulher que cometeu um delito, ela é pior ainda do que um homem que cometeu um delito, então ela precisa ser mais afastada ainda. Ela precisa ser mais esquecida ainda. Como é que pode? Uma mulher, mãe... E ela é mãe, avó... Ela é mãe, ela não pensou nos seus filhos, ela não pensou no seu companheiro de fazer uma vergonha dessa. Então, a mesma vergonha e o mesmo peso de quem cometeu um delito, quando é um homem ou mulher, o peso é diferente.
Então, o peso é totalmente diferente. Isso foi muito instigante nesse processo de acompanhamento do ProJovem, né, urbano, foi muito instigante para a gente pensar, amadurecer, durante muito tempo, amadurecer um projeto de tese para submeter a um doutorado. E eu fui muito feliz em ser aprovada no doutorado e começar, né, iniciamos agora, esse ano, começar esse novo caminho acadêmico aí. Muito bem, aqui a nossa entrevista está chegando ao final, aqui com a Daíse Galvão Freire, professora da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN e agora doutoranda pelo mesmo programa na mesma universidade, estudando aí questões espinhosas para a sociedade, mas necessárias. E eu queria dizer o seguinte, que eu fico muito feliz e estamos aí aguardando o livro nascer, né? A criança nascer, e felicidades aí no seu doutorado, no trabalho, no encaminhamento, na formação de professores, que isso aí já faz parte do seu histórico. E dizer o seguinte, eu queria que você fizesse aí, deixasse assim, uma mensagem para as pessoas que assistem o nosso podcast sobre esse tema tão difícil, que você considera até um tanto marginal na academia e muito mais na sociedade. Então eu quero agradecer, primeiramente eu quero agradecer aqui o convite para falar sobre essa temática, que me deixa extremamente confortável, né? Inclusive pela condução que foi feita sobre a temática, e acho necessário que a gente fale. Então eu quero encerrar falando sobre algo muito... Sabe aquelas coisas que você vai escrevendo e de repente tem algo que você olha e diz assim, gostei muito disso aqui. Eu sei disso, sou escritor também, mas eu tô curioso para saber qual foi a sua sacada aí. Você vai escrevendo assim, aí vai vendo coisas tão áridas dentro de um presídio, tão áridas. Aí você vai dar uma jogada assim poética, né? Aí tem lá no meio, num momento de escrita ali na madrugada assim, eu queria muito juntar a ideia do que é o Alcaçuz, né, com a ideia do que é o conhecimento. Como é que eu poderia pensar em formação, em educação, se eu vou falar aqui nesse momento, aqui nesse espaço, né, de convivência dessas pessoas. Então eu escrevi um pedacinho ali, quero encerrar com ele aqui, para deixar para vocês. Adocicado como a raiz do Alcaçuz, o conhecimento também cresce e se ramifica. Acumula nutrientes e explode em beleza externa, íntima. É assim que eu quero terminar. Obrigada. Eu que agradeço imensamente sua participação aqui, Daíse Galvão Freire, a nossa convidada neste episódio do nosso podcast Quem Lê, Quem Escreve. Eu convido você a se inscrever na nossa newsletter, acompanhar. A entrevista vai sair aí no YouTube, como eu costumo publicar, no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, em todas as redes, no Substack, e a gente vai espalhando, então, conhecimento, vai espalhando ideias, inclusive ideias espinhosas, mas necessárias. Queria agradecer muito a você que acompanhou o programa até agora, agradecer a Daíse, um grande abraço e até o próximo episódio de Quem Lê, Quem Escreve. Tchau.